casa de Levi, em Jerusalém, era uma das casas mais frequentadas naqueles dias, por criaturas que o conheciam como sendo um coletor de impostos. A casa era frequentada por homens ricos, de poder. Mas houve um momento em que, quando Levi estava na coletoria de impostos, ele observou a passagem de alguém à rua que lhe chamou a atenção. Foi ver e era Jesus. Era o primeiro encontro que ele tinha com o Mestre. Passado alguns dias, numa outra ocasião, Jesus entrou à coletoria. E num diálogo sem palavras, Levi tornou-se um dos adeptos da doutrina de Jesus. E a casa dele, e que era frequentada por aqueles homens ricos, não era mais, e sim frequentada por homens do povo, criaturas que acompanhavam Jesus, como nos fala o Evangelho, a turba, quer dizer, a grande quantidade de pessoas que seguiam Jesus, também chegavam à casa de Levi, em Jerusalém. Mas aquele dia era um dia especial. Jesus iria falar ao monte, embora o dia tenha sido muito quente em Jerusalém. Jesus deixara para falar nas horas mais amenas do calor do dia, à tarde. E a casa de Levi seria o ponto de encontro entre o mestre mais os seus discípulos. Mas dois homens chegaram antes. Dois homens que haviam já escutado a palavra de Jesus em outro momento, chegaram à casa de Levi e perguntaram para ele se eles poderiam seguir Jesus para dar um avanço ao reino de Deus que Jesus falara tanto. E Levi fala para um deles: mas como tu vais querer seguir Jesus e erguer o reino de Deus na terra, tu que não tens uma perna? Como tu vais fazer alguma coisa pelo Mestre? É necessário fazer algo pelo Mestre quem tem o corpo perfeito. E olhou para o outro e disse: Isaías, tu também não tens condições de erguer o reino de Deus na terra, junto com Jesus, porque tu és cego de um olho. E Jesus precisa de alguém que seja perfeito em seu corpo. Levi era uma criatura que a recém estava conhecendo a palavra, a mensagem de Jesus. Por isso ele falou isso. Passado alguns instantes, bateram à porta Jesus, André e João, para que se preparassem a ir ao monte. Quando a tarde caiu, que o sol amenizou, a temperatura baixou, Jesus foi ao monte e fez uma das mais belas páginas da história, o Sermão do Monte, que todos nós, de uma certa forma, conhecemos. Jesus começa pelas bem-aventuranças e vai se estendendo ao longo de praticamente 2 ou 3 capítulos do Evangelho de Mateus, aquele Levi que recebera os homens. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, já é quase noite. Algumas estrelas já estavam no céu. E Levi então olha para aqueles dois homens que estavam praticamente à frente de Jesus, e as lágrimas lhe vêm aos olhos. Porque aí é que ele conseguiu entender a presença daqueles homens na fala de Jesus, quanto uma multidão de pessoas que estavam naquele momento,
e foi e abraçou aqueles homens. A partir de então, ele deixa o nome judeu de Levi e assume o nome de Mateus, o evangelista, que nos traz belas páginas da passagem de Jesus, sendo ele um dos primeiros evangelhos a ser escrito naquela época. Entre as bem-aventuranças na qual Jesus comentou, Kardec, em 1857, pega todas as passagens dos evangelistas e transforma em o Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, Kardec faz melhor ainda, para que não houvesse discussões dentro da filosofia espírita, dentro da doutrina espírita que estava se criando. Kardec pega apenas as passagens que não causavam turbulência no pensamento das Escrituras. É isso que nós vamos ver na introdução do Evangelho. Ele vai nos dizer isso. E como Jesus houvera falado uma expressão bem pequena que torna-se um capítulo, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos reproduzi-lo aqui. Ele nos diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis com isto? Os publicanos não fazem o mesmo? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde ele começa as bem-aventuranças. Então, essa expressão aqui, que Kardec pega para colocar no capítulo Sede perfeitos, é algo que nos dá uma grande esperança na vida. Porque nós sabemos que todos nós estamos aqui na Terra, é porque nós temos que passar por provações, por expiações, por dureza que a própria vida nos apresenta. Mas ele diz que podemos ser perfeitos. Vamos substituir essa palavra perfeito, porque perfeito é o Pai em absoluto. Nós não vamos alcançar esta perfeição absoluta, senão nós vamos ser deuses com Deus. Então não vamos alcançar esta perfeição absoluta, mas vamos trocar essa palavra perfeição por integridade. Haja vista que Haroldo Dutra Dias, quando traduziu o Novo Testamento, diretamente do grego, ao qual foi a escrita de Mateus, aliás, todos os evangelhos foram escritos em grego, a palavra perfeição pode ser substituída por integridade. O que nos torna, então, um pouco mais próximo da passagem evangélica. Porque se nós não vamos alcançar a perfeição, isso de uma certa forma nos desanima. Poxa, então eu vou sofrer para o resto da eternidade, embora sejamos imortais, né? Em espírito? É claro que não. Agora, se na vida de hoje nós conseguirmos dar um passo à frente dentro da integridade de que nós devemos ter, tudo muda de aspecto. Porque a palavra integridade significa aquela personalidade que nós devemos construir. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Outro capítulo do Evangelho faz parte do Sermão do Monte. Então,
Se nós associarmos esse sim, sim e não, não à integridade, nós não podemos ser coniventes com o erro. Não podemos ser coniventes com o erro. Então nós temos que pensar, raciocinar e ver se aquilo que está sendo exposto à nossa frente está dentro da lógica da nossa vida. Se não, recusemos. Se estiver dentro da nossa concepção lógica da vida, aceitemos. E isto, meus irmãos, é muito antigo. Haja vista que, certa vez, rapidamente, muito atabalhoado, chegou um discípulo de Sócrates. Mestre, mestre, eu preciso lhe contar uma coisa. E o Sócrates disse: pare, calma. Como disse o irmão, respire. Respira. Calma. Vê o seguinte: o que tu vais me dizer é verdadeiro? Porque se não for verdadeiro, eu não quero saber. Se não, sou tão responsável quanto tu que vais me dizer. O que tu vais me dizer é útil? Porque se não for útil, se não for para construir alguma coisa, então não me diz, porque eu também não quero ser responsável. E o que tu vais me dizer é bom? Eu posso utilizar para fazer a bondade com os outros? Então tu me dizes. Se não, tu não me fala mais nada. O discípulo que estava eufórico para aquilo que ia dizer, baixou a cabeça e retirou-se. E nós não sabemos o que ele ia dizer para o mestre. Sócrates, né? Não ficamos sabendo, nem o Sócrates soube. Mas isso passou para a história da filosofia como sendo os 3 crivos de Sócrates. E que nós devemos aplicar na nossa vida, para nós adquirirmos a integridade ou continuarmos com a integridade que já temos. É vermos a utilidade, a verdade em primeiro lugar, a utilidade e a bondade. Porque isso vai nos fazer íntegros, né? Isso vai nos trazer a integridade para nós. Mas vamos adiante, porque Kardec não ficou somente na explicação da parábola que ele fala no capítulo 17. Ele vai colocar na sequência algo muito interessante que eu recomendo aos irmãos. No meu livro aqui são 2 páginas praticamente, né? 2 folhas, no caso, 4 páginas, que dá para a gente tirar um tempinho e ler no momento que nós estamos precisando, às vezes, de um ânimo, né? E Kardec vai dizer assim: o homem de bem. E a questão hoje é que não serve só para os homens, serve para as mulheres também, né? Toda a expressão homem que Kardec coloca no Evangelho ou na codificação kardeciana significa a humanidade, não é só o homem. Certa vez, fazendo um parênteses aqui, certa vez estava no grupo de estudos e uma senhora que estava recém entrando na doutrina espírita e entrou naquele grupo de estudos, né? Nós estávamos estudando, etc. E alguém leu uma passagem semelhante a essa e ela disse assim, ela estava sentada ao meu lado, por isso é que eu não esqueci mais. Ela disse assim: isso é só para os homens. E eu olhei para ela e disse: não, para a humanidade toda. Quer dizer, as mensagens aonde Kardec fala sobre homens, quer dizer a humanidade toda. E ainda, a humanidade encarnada e desencarnada. Porque a gente sabe que a doutrina espírita proveu dos espíritos, não de Kardec, né? Kardec foi o codificador, foi a ferramenta necessária para a época nos trazer o Mestre redivivo, o Cristo redivivo. Então ele vai falar sobre o homem de bem, que é muito interessante.
É claro que nós não vamos ler tudo, o tempo passa rápido, né? Mas nós vamos ver alguma coisa que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Vejam como é importante a nossa consciência, porque a nossa consciência somos nós na qualidade de espírito. A matéria é um instrumento para nós reencarnarmos e nos ajustarmos com a lei de Deus, mas a consciência é o profundo da nossa alma. É ela que vai nos dizer se erramos ou não. Se erramos ou não, se passamos um dia, né? Se passamos um dia fazendo justiça, proclamando o amor e a caridade. Bem, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para o mundo. A caridade é pura. É claro que nós não temos ainda isso, né? É muito difícil nós termos 24 horas do dia, vamos colocar um pouco menos, 16 horas do dia, porque dormimos 8, né? 7, 8 horas. Então 16, 17, 20 horas do dia, né? Temos a plenitude da caridade. Não temos. Podemos até ter feito em algum momento a caridade, porque é comum a todos nós esse momento, né? Nós termos a caridade plena é muito difícil. Ter o sentido da justiça, do amor e da caridade, como Kardec coloca aqui, é muito difícil para nós nas 24 horas ou nas 20 horas do dia. Fica muito difícil, porque sempre haverá algo que vai fazer com que nós desviemos desta condição. Porque há uma expressão dentro lá do Sermão da Montanha que diz assim: não julgueis para não seres julgados. Com a força com que julgares, serás julgado. Não é? E aí eu pergunto para os irmãos: quem não julga? Quem não julga? Todos nós julgamos, e às vezes julgamos sem o menor fundamento. Nós julgamos, porque isso é inerente à nossa condição de espírito errante, espírito que erra, segundo Kardec, né? Espírito que erra, né? Nós erramos porque somos humanos, ok? O erro não é humano, nós erramos porque somos humanos. Mas não vamos entrar porque isso é um campo da filosofia, né? Vamos adiante um pouquinho aqui, ó. Sobre o homem de bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas e a sua vontade. Aí pega um ponto, é um ponto fraco na nossa vida. Vamos pensar bem. Temos fé? Ou às vezes nós também somos tão atabalhoados quanto o discípulo de Sócrates. Nós queremos fazer as coisas, fazer. E não acalmamos a nossa alma, não paramos um pouquinho para parar, vou refletir, vou pensar, não, eu já quero fazer, quero ir na frente, quero decidir. Às vezes nós decidimos até pelos outros. Temos que decidir pelos nossos filhos em algum momento da vida, mas depois eles têm o caminho deles para seguir, né? Que não nos compete mais. Embora nós tenhamos a capacidade, como sendo pessoas que já viveram um pouco mais, de aconselhar. Mas os filhos não são nossos, são de Deus. Então nós temos que ter fé em Deus,
aquela confiança da certeza de que o nosso filho vai, vamos usar uma expressão simples, né, se dar bem na vida, bem no sentido bem mesmo, né, não é bem pelos descaminhos. Né? A fé no futuro, ainda coloca em separado, Kardec ainda ressalva mais, né? A fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Minha nossa, isso aqui é dificílimo nós pensarmos isso e agirmos sobre esse ponto de vista. Temos fé no futuro, temos fé que nós vamos ser o que quando desencarnarmos? Preocupa-nos muito, né? Nos preocupa, assim, excessivamente o futuro da nossa vida no plano espiritual. E a lição inicial aqui nos mostrou isso. Semeia hoje para colher amanhã. Então semeia o bem tranquilo. Não precisa se preocupar com a vida do mundo espiritual. Nos preocupemos com ser íntegros nesta vida. Porque aí, é que ele diz, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quando nós somos íntegros, nós colocamos a nossa vida espiritual à frente das coisas. Ah, mas o meu filho não vai conseguir um bom emprego. Ou eu não consegui um bom emprego, eu queria aquele emprego, não consegui, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer aquilo outro, e se esforça e até consegue vencer, e quando ele chega lá no vencimento, quando ele chega naquilo que ele queria realmente obter, o que faz o Senhor? Está na hora de chegar para lá, para cima, para o plano espiritual, não é? Vamos ler uma outra partezinha do Evangelho, não agora, mas diz assim: a minha colheita foi muito grande, eu preciso aumentar, mais ou menos assim o sentido, eu preciso aumentar os meus silos para aguardar uma colheita tão excessiva quanto já foi feita. Então os silos já estavam abarrotados, ele precisava de mais silos para guardar a colheita, para a minha alma dormir tranquila. Depois os irmãos procuram o Evangelho aqui, está escrito assim, né? E aí o que Deus faz? Chama ele para a espiritualidade. Então ele colocou os bens materiais acima dos bens espirituais. E quando nós nos preocupamos com os bens espirituais, quer dizer, o que vamos plantar hoje, o amor, a justiça e a caridade para a nossa integridade, nós estamos colocando os bens espirituais acima dos bens materiais. Os materiais são passageiros, precisamos deles na vida para viver. Não? Precisamos desta casa material para nos reunirmos, porque não podemos fazer à sombra de uma árvore, não podemos ir para a rua fazer isto, né? Essa divulgação da doutrina espírita desta forma. Não devemos, não é que não possamos, não devemos fazer. Né? Devemos, sim, construir uma casa como esta que foi construída para abarcar a sociedade luz e caridade, ao qual nós estamos pertencendo hoje. Precisamos dos bens materiais? Precisamos, mas que eles não sejam tão afim de nós, de forma que quando nós desencarnemos, nós ficamos agarrados às coisas. É isso que ele quer dizer, a fé no futuro. Então, no dia que eu desencarnar, os bens materiais ficaram e eu saí livre para a espiritualidade. Mais uma coisinha, porque isso tudo está dizendo apenas para a própria pessoa, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E aí Kardec põe uma vírgula e diz assim: aceita-as sem murmurar. E como nós reclamamos que com o envelhecimento o metabolismo vai ficando
mais baixo, e nós vamos engordando, criando pneuzinhos, etc. E tal. E olha aqui como é que eu estou. Não, mas isso faz parte da vida, faz parte da matéria, faz parte da evolução do corpo na matéria. Então vamos aceitá-lo. Ou então coisas piores ainda. Vamos falar do câncer. Que a gente sabe, quem de nós aqui não teve uma pessoa conhecida que teve câncer? Hoje, multiplicado na humanidade, né? Criaturas que morrem pelo câncer, né? Encerram-se a sua vida na matéria pelo câncer. Outras vencem o câncer, mas enquanto estão sofrendo a ação dos tumores, é esse o ponto. Não é desencarnar pelo câncer, não é não ter o câncer, mas sim reconhecer que aquela doença, grave como é ainda, problemática na nossa vida, né? Grave como é ainda, pode ser suportada com resignação. As dores, as dificuldades dos médicos, a radioterapia, a quimioterapia, são difíceis, mas como a gente vê pessoas que acompanham, as pessoas saudáveis, que acompanham as criaturas que têm câncer, porque fazem quimioterapia e perdem o cabelo. E aí os companheiros raspam a cabeça também. Então a solidariedade está à mão, e a pessoa diz assim, mas eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, e entra num complexo de doença, que aí o câncer leva mesmo. Mas ela poderia viver na Terra ainda um pouco mais de tempo, se ela tivesse se apoiado na solidariedade que os amigos, que os familiares dão àquela criatura. Eu passei por isso, meus irmãos. Não comigo, mas com a minha esposa. Mas não vamos falar disso, né? Aqui ele diz, aceita sem murmurar. Sem tornar aquela dor mais intensa. Não quer dizer que a pessoa não murmúrio, né? Ai, estou com dor, coisa e tal, vou tomar um remédio, que coisa incrível, tenho que tomar esse remédio. Mas tire um momento daquela dor para reflexionar com Deus. O que eu fiz no passado? Nós não sabemos. Graças a Deus que ninguém sabe o seu passado aqui. É um véu que o Pai coloca na nossa mente espiritual e que nós não sabemos o passado, porque se nós soubéssemos o nosso passado, Deus nos acuda. Não estaríamos aqui, com toda certeza não estaríamos aqui. Então o Pai faz o quê? Quando nós estamos no processo de reencarnação, né? André Luiz fala muito bem no livro dele, Missionários da Luz, que é a regressão do perispírito à forma no ventre da mãe, né? aquela forma do corpo, né? Da criança no ventre da mãe. Então, durante todo esse processo, nós vamos esquecendo o nosso passado. Tanto é que muitas criaturas não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus, mas tem Deus na sua consciência, dentro de si. Outros, obviamente como nós, acreditamos em Deus. Então ele tem essa capacidade de nos colocar no véu que obscurece o nosso passado. Para quê? Qual é o objetivo? Porque às vezes a gente diz, eu queria saber, afinal de contas estou sofrendo tanto, estou assim, estou assado, frio, cozinho. Estou sofrendo tanto, eu queria saber o que eu fiz para ver o quê? Para ver se está de acordo com o que está passando. E aí a pessoa matou o seu filho em encarnação passada, assassinou o seu filho, porque era um irmão seu, e aí, como na divisão das heranças, ele quis ficar com mais. E ele então vai e trama, assassina o filho. Nesta encarnação ele recebe aquele espírito como filho.
Como que ele vai saber, como que ele vai poder suportar, e o filho por sua vez também, suportar receber aquele filho e saber que ele assassinou? Não tem como. O pai é sábio, o pai é perfeito. Sede perfeitos. E aí, para nós encerrarmos, não vamos alongar, só eu aqui da linha, né? Vamos lá. Para nós, ainda há uma continuidade, mas não vamos avançar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse, a justiça. Faz o bem pelo bem, porque ele sabe que plantando bem, ele vai colher bem. Ele vai colher o bem. Então, fazendo propaganda, mas apenas uma elucidação para os irmãos, eu sou doador de sangue, fiz doação hoje. Não estou fazendo propaganda, nem quero valorização sobre isso, mas a gente sabe o quanto é difícil para o hemocentro ter uma quantidade suficiente de sangue para suprir as pessoas. Uma bolsa de sangue salva 4 pessoas, não sei como, mas eles sabem, né? Então, se nós formos lá, tirarmos do nosso tempo, não importa se vamos doar para quem, ou até mesmo se soubermos alguém que esteja precisando, vamos com espontaneidade fazer a nossa doação de sangue. Quantas criaturas são salvas? A tecnologia hoje, permitida pelo Pai, avançou tanto que nós podemos doar os nossos órgãos. E aí nós podemos perceber que jovens de famílias espíritas desencarnam e a família não permite que os órgãos sejam tirados. Plantação que será colhida mais adiante. Então, se nós temos oportunidade, vamos falar, como falam muitas vezes propagandas na televisão, vamos falar dos nossos familiares, porque eles serão aqueles que vão nos estar à frente no momento do nosso desencarne. Ele é doador de órgãos. Claro que existe um limite de idade, eu acredito que já esteja quase do limite. Os meus órgãos não servem para nada mesmo, né? Só para mim por enquanto, né? Mas o jovem, as pessoas mais jovens, disponham-se, é o que nos fala ali, fazer o bem pelo bem, não importa, porque o nosso corpo vai ser consumido pelos, desculpa a expressão, mas é assim mesmo, né? Fisiologicamente assim, pelos vermes, pelas bactérias, pelos vírus, o nosso corpo vai se desintegrar. Então, será que nós não podemos doar o nosso coração? Podemos doar o nosso coração, falar com os familiares, olha, por eventualidade, ninguém está livre de sofrermos um acidente ali na estrada e desencarnarmos cedo, devido ao fato, isso é outro assunto também que a gente pode abordar futuramente aqui, de nos acidentarmos, perdermos a nossa vida, mas o familiar já diz, olha, é doador de órgãos. Então, rapidamente, a ciência, os médicos, enfermeiros que estão preparados para isso, retiram os nossos órgãos para salvar outras criaturas que estão precisando. Então, meus irmãos, vamos substituir a palavra perfeição, quando lermos essa passagem do Evangelho, por integridade. Aos poucos nós vamos alcançando a perfeição. Raul Teixeira, certa vez aqui em Santa Maria, falou uma expressão que nunca mais esqueci, que ele diz que o nosso crescimento é milimétrico. É milimétrico. Então ele vai para cima e para baixo. Quando ele vai acima novamente, ele já vai um pouquinho mais do que a primeiro vértice, né? Depois desce de novo, depois já vai um pouquinho mais, né? Daqui a pouco nós estamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial.
Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de vocês.